Olá, criativas e criativos, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Satico, professora de patchwork, também de costura criativa há mais de 20 anos, e eu sou parceira da Personal Art desde 2018. Recebi a edição número 31 do Ateliê Box e fiquei encantada com os materiais, mas esse aqui, que é o Paglia, foi amor à primeira vista, então eu já visualizei organizadores e essa é a peça que eu escolhi para ensinar você, assinante do Ateliê Box dessa edição. Então, vamos à aula? A primeira coisa é cortar todos os materiais nas medidas indicadas e separar tudo aqui, deixar tudo à mão para você vir para a máquina. Tenha também os materiais complementares, como fita dupla face, isqueiro, tesoura, e já fiz também o gabarito de posicionamento das alças e deixei aqui ao alcance da mão. E aí você vai marcar o centro de todos os cortes, do fole, tanto de cima quanto de baixo, das laterais também em cima e embaixo, da parte central transparente, que é o plástico, e da tampa e do fundo você vai marcar os 4 centros, tanto em cima quanto embaixo, quanto nas laterais. Vai fazer isso em todas as partes, dando um pique bem pequeno para não aparecer na margem de costura. Lembra que a nossa peça não tem forro, então tem que ser bem feitinha. E aí você vai pegar aquele gabarito de posicionamento das alças e marcar a posição das alças nas laterais. Centraliza e faz um risquinho de cada lado com a canetinha para sintético. Então você pega as suas alças, eu cortei no Ipanema, e coloca uma fitinha dupla face bem na extremidade. E aí você vai remover o liner e posicionar a alça, que ela vai ficar com essa folguinha assim, bem charmosinha, bem com cara daqueles cestinhos minimalistas lindos que a gente vê na internet. Então é só costurar. Eu fiz um pequeno retângulo, tamanho do ponto número 3, 5 pontinhos no lado maior e 3 pontinhos no menor. Depois é só puxar o fio para o avesso e selar a linha com o isqueiro. Próxima etapa é costurar o plástico, que é a parte central da frente. Lembra que a margem de costura é de 7 milímetros e isso é de suma importância para que o fole dê a conta certinha para dar a volta na tampa e no fundo. Então, eu costurei começando e terminando com um retrocesso, tamanho do ponto número 3. E aí você muda o ponto para o número 4 e faz o pesponto, dobrando a margem de costura para o lado do material. Preste atenção no posicionamento dessas laterais para que as alças fiquem para o mesmo lado, que é o lado superior da peça. E aí, então, vai posicionar direito do zíper no direito do material, nesse lado superior, mais pertinho da alça, e vai costurar desde o começo até o final, começa e termina com retrocesso. E aí, deita a costura para o lado do material, aumenta o ponto para o número 4 e faz o pesponto em toda essa extensão. E aí, então, é só posicionar e costurar a etiqueta e passar o cursor entrando da direita para a esquerda na sua peça. E agora a gente posiciona o direito do fole no direito da peça, ali na extremidade do zíper, e passa uma costura 7 milímetros, ponto número 3. Vai fazer isso do outro lado, e aí você refila o excesso de zíper e sela as linhas. Se tiver alguma diferença, alguma sobrinha, também acerta. Muda o ponto para o tamanho 4 e faz o pesponto deixando a costura para o lado do fole, nos dois lados, e ela vai ficar desse jeito. E agora a gente precisa passar aquelas marcações dos centros, porque nós temos 4 marcações de todos os centros das peças que compõem o fole. Então você vai marcar isso no zíper. Eu estou usando alfinete, mas você também pode usar aquela canetinha que apaga com o ferro. Então, vamos costurar o fole no fundo primeiro. Então, presta bem atenção no posicionamento. Você vai pegar o centro da parte das costas do fole, a parte de baixo, não é o zíper, deixa o zíper lá para cima. Posiciona ele em um dos lados maiores do fundo e vai costurando toda a volta, deixando margem de costura de 7 milímetros. E para fazer os cantinhos tem um segredinho. Eu dou um pequeno pique na diagonal e também faço uma marcação de um pontinho 7 milímetros antes, que é o tamanho da nossa margem de costura. Aí você para de costurar em 7 milímetros com agulha dentro
E para virar, puxa o fundo para o seu lado e empurra o fole lá para frente da máquina. Então, um vem para um lado, o outro vai para o outro, e você vai fazer isso em todos os cantos. Fez uma viradinha, já confere que o meio do fole tem que bater com o meio da próxima lateral, que é pique com pique, e você não vai ter erro. Eu já fiz 4 peças dessa e deu tudo certinho com essas medidas na margem de costura de 7 milímetros. Então, é só você aí testar a sua e fazer, que não precisa clipar. Aliás, se você clipar essa peça, vai ficar até mais difícil de costurar. Dessa forma aqui, de todas as que eu fiz, e eu já fiz uma bem grandona que cabe até edredom, é a melhor forma de se costurar. Finalizou a costura em toda a volta, dá um retrocesso, queima as pontinhas da linha e nós vamos dar os piques nos cantos para preparar e fazer o pesponto dessa costura que a gente acabou de fazer no fundo. E para fazer esse pesponto, a gente deita a costura na direção do fundo da peça e vai passando a costura em toda a volta com o tamanho do ponto número 4. Faz uma dobrinha aqui na margem de costura, toma bastante cuidado nos cantinhos, que ele assenta perfeitamente. Agora, a gente vai fazer a marcação, além das partes centrais, dos cantos. Então, você vai marcar onde bateu o canto lá embaixo, você vai fazer a marcação também no zíper, que é mais um ponto de referência para a gente costurar a tampa. A gente vai costurar do mesmo jeito que costuramos o fundo, só que precisa tomar bastante cuidado, porque o zíper cede um pouco, então você não pode esticar essa parte de cima. Se você for dar uma esticada, estica um pouquinho a parte de baixo, e é sempre tomar aquele cuidado para fazer os cantinhos. Eu percebi, depois de ter feito algumas peças, que é muito mais fácil fazer esse cantinho com o zíper fechado. Então, a gente pode achar que com o zíper aberto ele é melhor, mas o zíper fechado a gente tem um maior controle no cantinho na hora de virar o fundo para o nosso lado e empurrar a parte do fole lá para trás. O zíper se comporta melhor dessa forma. Termina a costura no final da volta com retrocesso, corta a linha deixando um pouquinho e sela com o isqueiro. E aí é o mesmo processo, dá uns piques nos cantos e vamos fazer o pesponto em toda a volta da tampa da nossa peça. Para fazer o pesponto, preste atenção como eu posicionei a peça. Eu coloquei a tampa para a esquerda e o volume do nosso organizador para a direita. Essa é a melhor forma de fazer, principalmente se você quiser fazer uma peça maior, como eu fiz, que eu já mencionei que eu já fiz uma gigante, que cabe em uns 2 ou 3 edredons. Então, essa é a melhor forma para fazer esse pesponto em toda a volta. E aí, você vai tomando cuidado de deitar a costura para o lado da tampa. E lá no cantinho a gente faz uma dobrinha quadradinha mesmo, dobra uma em cima da outra e vira com a agulha posicionada para dentro do trabalho. Não tem muito segredo, é muito fácil de fazer, muito rápido. Essa peça é muito gostosa de fazer. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Quero fazer muitas, não só para o meu ateliê, mas quero fazer também para vender. Eu já fiz com diversos materiais da Personal Art, também com o nylon 600 e o nylon linho, e todas ficaram maravilhosas. Com meio metro de material, 2,5 metros de zíper e 3 cursores, se você optar por usar um só, você consegue fazer 3 peças nesse tamanho. Espero que você tenha gostado desse tutorial e agora eu te convido para me seguir no Instagram, @marcia_satico, para você conferir os outros tamanhos e modelos que eu fiz desses organizadores. E lá no Instagram eu também quero ver a sua peça, como que você fez, com quais materiais e o que você guardou dentro dela. Para isso, é só você usar a hashtag #SaticoEuFiz para eu poder acompanhar o seu trabalho também. Beijo da Satico e até uma próxima aula.